Olá, está começando o programa Educação Inclusiva, Aprendendo com as Diferenças. No centro do debate, a inclusão de pessoas historicamente minorizadas. Qual o papel da família, da escola e do poder público para a inclusão de pessoas pretas, da população LGBTQIPN+, pessoas com deficiência e indígenas, seja no âmbito escolar, nos espaços públicos ou privados? Como podemos saldar uma dívida histórica e transformar nossa sociedade de forma a abarcar as diferenças e criar um presente onde todas, todos e todes sejam visibilizados? E mais, qual o papel da educação nesse contexto? Este projeto é uma realização da Fundação Demócrito Rocha com o patrocínio da Assembleia Legislativa do Ceará. Na pauta do programa de hoje, pessoas com deficiência e como a educação se concretiza dentro de seus contextos. Quais os maiores desafios da inclusão para esta parcela da população? Incluir significa olhar para as potencialidades de cada indivíduo e garantir que a educação esteja ao alcance de todos. Para as pessoas com deficiência, a escola muitas vezes é um espaço de desafios, mas também de possibilidades. A educação inclusiva não é apenas uma obrigação legal, é um compromisso ético com a diversidade. Por isso, neste programa, vamos refletir sobre como a educação pode ser adaptada para atender às necessidades de todos os estudantes, garantindo igualdade e oportunidades reais de aprendizado. E para conversar com a gente sobre este assunto, a gente recebe aqui no estúdio a professora Geni Lustosa e o professor Alexandre Ribeiro. Professora Geni, professora doutora Francisca Geni Lustosa, é pós-doutora em Educação, é professora do programa de pós-graduação em Educação pela UFC, é membro da Associação Internacional de Inclusão, Interculturalidade e Inovação Pedagógica e é coordenadora do grupo Pró-Inclusão, Pesquisa e Estudos sobre Educação Inclusiva, Práticas Pedagógicas e Formação de Professores pelo CNPq. É consultora do PAIC, Integral de Língua Portuguesa, terceiros aos quintos anos. É membro da Comissão de Direitos Humanos da UFC. Já o Alexandre Ribeiro da Silva é pós-doutorando em Educação pela Universidade Regional do Cariri, doutor em Geografia pela Universidade Federal da Paraíba, é mestre em Educação pela Universidade Regional do Cariri também e licenciado em Geografia pela Universidade Estadual do Vale do Acaraú. Atualmente é professor efetivo da Rede Estadual de Educação Básica no SEJA, professor José Neudson Braga, na cidade de Fortaleza, aqui na capital. Pesquisa e orienta na área de ensino de geografia, formação de professores, educação especial e inclusiva. Possui deficiência visual severa desde os 6 anos de idade. E dito todo esse currículo aqui dos nossos convidados, justamente para trazer a importância, dessas pessoas que vão discutir esse assunto tão importante aqui, que é a inclusão, a educação inclusiva. Sejam muito bem-vindos, tudo bem, professora Geni? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, Camila. É um prazer estar aqui para discutir essa temática tão importante com você. A gente que agradece. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, Camila. Muito obrigado pelo convite e discutir essa temática tão cara para mim e outras pessoas com deficiência também. Perfeito. A gente que agradece aqui a possibilidade de a gente estar ampliando o debate, sobre a pauta da inclusão, principalmente sob a perspectiva dessa área tão importante que é a educação, Geni? E eu queria começar aqui perguntando como é que você enxerga aí essas discussões? A gente tem avançado, Geni, quando o assunto é inclusão, pensando principalmente nessa perspectiva de pessoas com deficiência aqui no Brasil? Temos avanços. A gente inicia um processo de discussão da educação inclusiva na perspectiva que a gente defende da escola para todos, na pauta dos direitos humanos, no início dos anos 90, quando as primeiras ideias de educação inclusiva surgem em contraponto a uma escola que segregava, a uma escola em que trazia todos os estudantes pela marca da deficiência, separados em escolas especificamente apenas para pessoas com deficiência, ou quando a gente tinha uma organização de um sistema de ensino chamado de integracionista. Então, por ter uma deficiência, por ter uma condição da deficiência, crianças, jovens e adultos, eles não eram atenção
de práticas pedagógicas que reconhecesse que a diferença não é apenas em uma pessoa com deficiência, mas em todos os seres humanos. A marca da humanidade é a diferença, e nossas diferenças compõem um cenário da diversidade humana. A organização dos sistemas de ensino, tanto nas escolas, antigas escolas chamadas escolas especiais, escolas que a gente considera hoje como escolas segregacionistas, ou mesmo o movimento de integração que buscou criar classes específicas, separar esses estudantes dentro da escola comum, mas em classes específicas, não nos trouxe avanço quanto à escolarização, o desenvolvimento das pessoas. E aí a gente rompe com isso, né, Alexandre? Com a luta pela inclusão que se inicia logo ali pelo final dos anos 90, início dos anos 2000. Exato. O marco, né, dessa mudança ocorre há 30 anos atrás, né, em 1994, a partir da Declaração de Salamanca, né, onde se discute um novo viés, nova forma de estarmos juntos, só que aprendendo na escola. Antes, eram alunos com e sem deficiência. Então, surge a nova perspectiva da inclusão, onde os alunos começam a ser designados como alunos que têm necessidades educacionais especiais. E quebrando, né, um pouco desse estereótipo, né, que o capacitismo impõe de marginalizar, estereotipar nós enquanto pessoas com deficiência. E essas primeiras características, né, elas são posicionadas nas nossas legislações de 1996, que é a própria Lei Diretriz e Base da Educação, né, quando coloca preferencialmente, e isso vai avançando, né, até chegar a 2008, que é o marco, né, da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, onde se constrói toda uma produção intelectual e de recursos financeiros para nos posicionar, eu falo enquanto pessoa com deficiência, nos posicionar como ativos no processo de aprendizagem, né? Surge o atendimento educacional especializado, surge a sala de recurso multifuncional, e esses avanços são muito significativos para nós, enquanto pessoas com deficiência. E nós tivemos, né, 2016 até 2022, um hiato, uma situação de regressão. No entanto, nós voltamos a avançar novamente com este processo que é tão sublime, né, e de construção social, que é a perspectiva da educação inclusiva. Perfeito. Alexandre, você, como eu falei no início, né, teve perdeu a visão aos 6 anos de idade, né? Então, boa parte do período, 6 anos no ensino regular anterior, era tipo indo, você ia para primeiro ano, alfabetização, exato, né? Então, todo o processo escolar já foi enquanto deficiente, né? Sim. Então, como você enxerga essa evolução no sentido de alguém que estudou numa escola que era bem diferente no sentido da inclusão, e como você vê a escola hoje? Perfeito. Bem, como a professora trouxe o histórico, né, da educação especial nos últimos 40 anos, eu fiz parte desse momento de integração. Tá? Os professores, né, ensinavam, né, a turma de forma geral, e as pessoas com deficiência ficavam ali, aprendiam até aquilo que a deficiência dava condição dele aprender. No caso, o fracasso escolar estava condizente exclusivamente em relação à pessoa com deficiência. A escola se pautava sem essa responsabilidade, né, de aprendizado em relação a nós. Tá? E isso veio diminuir de forma significativa a partir dos anos 90, né, onde teve, né, todo um processo para atender, né, essa nova, podemos dizer, naquela época, né, para atender, né, essa nova perspectiva inclusiva. E eu vejo de forma muito significativa. Tá? Houve avanços, né? Nós tivemos suporte de complementação, de suplementação escolar,
nós tivemos apoio, né, de materiais naquele momento histórico adaptados às nossas necessidades enquanto pessoas com deficiência, e isso vem avançando, porque não é só, né, adaptar o material, mas hoje já se pensa em metodologias que possibilitem, né, o aprendizado de todos numa mesma sala de aula, que hoje nós chamamos de Desenho Universal para Aprendizagem, o DUA. Então, isso avançou bastante, não só na perspectiva, né, educacional, mas também com outros avanços, né, de ações afirmativas, né, com sistema de cotas para pessoas com deficiência entrarem na universidade, fazerem curso de pós-graduação, e todo esse implemento, esse conjunto, foi graças a uma luta que foi desencadeada inicialmente na educação. E sabemos que a educação é a porta principal de um acesso, né, pleno na sociedade de forma em geral. Perfeito. Professora Geni, de que forma, né, qual a importância, na verdade, da formação desses professores? Como o Alexandre trouxe, não é a deficiência que é um fator limitante. E se há uma deficiência, você tem meios de você ultrapassar aquela deficiência ali e tornar ele ali páreo junto com qualquer outro, né? Tanto que hoje a gente acompanha aí que, independente da deficiência, muitos já estão na universidade, são professores universitários, né? São pesquisadores. Mas qual é a importância também da formação dos professores? Importante também você perguntar isso, porque quero também fazer alguns destaques a partir dessa sua pergunta na própria fala do Alexandre, né? O Alexandre nos mostra com a sua própria vivência, sua trajetória de vida, o que ele viveu enquanto estudante, criança, jovem e adulto, numa passagem de paradigma onde ele nos mostra, ele é testemunho, né? Assim como outras pessoas com deficiência, como o processo de inclusão, ele é um contínuo de aprimoramento da escola e das práticas de atenção a todos os estudantes. O que a gente pontua hoje, que a educação inclusiva é o que melhora, transforma a escola, melhor qualifica as práticas escolares e as práticas dessa instituição de ensino. Então, hoje a gente colhe os frutos de pessoas com deficiência cada vez mais chegando à universidade. Isso é uma trajetória escolar de vida dentro do processo de inclusão. Uma outra questão que nós temos importante é o arcabouço legal. Educação inclusiva, ele é um princípio de justiça social, ele é um princípio ético-moral. Então, ele é uma luta para que todos, ele deve ser uma luta de engajamento de todos e todas, né? Então, o avanço de uma cultura inclusiva numa sociedade, ela transforma e melhora todos os equipamentos sociais. A escola também é responsável pela cidadania, pela construção de aprendizagem de todos os estudantes. Então, a escola também, no processo de inclusão, ela avança nas compreensões. Hoje, é preciso demarcar que nessa fala que o Alexandre faz, que a compreensão é no modelo social de compreensão da pessoa com deficiência. A gente teve esse ganho demarcado em vários documentos legais. E isso ajuda, promove, provoca tanto que a sociedade e a escola avance nas compreensões. Eu não posso mais olhar uma pessoa com deficiência ou um estudante com deficiência na escola pelo modelo médico, que foi o modelo que se olhou as pessoas com a presunção de incapacidade. Eu já olhava achando que aquela criança, jovem ou adulto, por ter uma deficiência, ele não aprenderia, ele não avançaria. Então, toda essa construção que vem desde legislações, e eu quero citar também a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, né, a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, tornada lei, Salamanca também, tornada lei no nosso país, a PNPI, que é a Política Nacional de Educação Especial, que o Alexandre demarca aqui, que é de 2008, sendo atualizada mais recentemente, nesse governo atual que nós temos. Então, dentre esse conjunto de documentos, a gente tem também orientações formativas aos professores. Tá? Então, todo esse conjunto de arcabouço de legislação, de resoluções, o avanço da pesquisa, o avanço da literatura, todas essas condições ampliam
também as possibilidades de formação de professores. Então, quanto à formação de professores, a gente entende que ela é crucial para o avanço da educação inclusiva. Nós temos a formação de professores como extremamente importante, nós temos o avanço da acessibilidade, nós precisamos ampliar as dimensões de acessibilidade dentro das escolas e nas dimensões de acessibilidade, a gente tem desde aquela que todo mundo lembra-se logo, que é arquitetônica, é físico-estrutural, mas nós temos também a dimensão da acessibilidade atitudinal. Então, falar de formação de professores é falar também sobre a ampliação das possibilidades, das oportunidades, é falar de acesso dos estudantes, mas é falar também da necessidade de permanência e aprendizagem dos estudantes dentro da escola. E para isso, a gente precisa quebrar, superar barreiras, desde as barreiras físicas, arquitetônicas, que inclui prédios acessíveis, quanto acessibilidade, quando se derrubam-se barreiras atitudinais. Quando eu não acredito naquele estudante. Quanto à formação de professores, a gente tem que contemplar todas essas dimensões. Tecnologia assistiva que dê suporte, que dê apoio aos estudantes na realização, no acesso ao currículo, na realização de atividades. Então, todo esse conteúdo, ele também é matéria formativa da formação de professores. Nós estamos vivendo hoje um momento com diversas ações e iniciativas vindas tanto do MEC, da SECADI, da Diretoria de Políticas Públicas em Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, onde a gente tem a alegria de ter um cearense, inclusive, nessa diretoria, o professor Alexandre Maporunga, e a professora Zara Figueiredo, que é mineira, da Universidade Federal de Ouro Preto, Universidade Federal de Minas Gerais, na realidade, mas nós temos também outro diretor da Universidade de Ouro Preto, da UFOP, o Marco Franco. Então, um conjunto, a professora também Liliane Garcês, pesquisadora da área. Então, a gente tem um conjunto hoje de pesquisadores de ponta também, com conhecimento na matéria formativa, e a gente também tem avançado com diversas iniciativas dessa secretaria para a formação de professores. Nós temos uma lacuna na formação de professor de sala de aula, isso foi identificado, então um grande foco na formação de professores hoje é fazer avançar a formação dos professores de sala de aula, como, por exemplo, o Alexandre é professor de sala de aula. Mas nós tivemos um avanço também na formação de professores especialistas, os professores de atendimento educacional especializado, que dão um grande avanço, eles são mobilizadores da educação inclusiva dentro das escolas, eles trabalham numa perspectiva cooperativa também, no planejamento com os professores. Então, tudo isso, ele se junta ao panorama dos avanços que a gente tem, das conquistas que a gente tem, apesar dos grandes desafios que a gente também ainda tem, porque o aumento dos indicadores de matrícula mostram também como a gente ainda precisa avançar nesse sentido. E a formação de professores é uma das estratégias para a ampliação do melhor atendimento da educação inclusiva a esse público dentro das escolas. O assunto é muito amplo, a gente teria diversos outros aspectos a destacar, mas a gente amplia mais aqui, ouvindo também o Alexandre, quanto à formação de professores. Quiser fazer algum destaque, uma complementação, Alexandre, na minha fala? É necessário, né, uma formação de professores, né, voltada para a inclusão, né, porque essa formação contribui, né, no exercício pleno do aprendizado do aluno com deficiência. E essa formação, ela tem que estar aliada, né, também a um conjunto de políticas, ações que propiciam a inclusão dentro da escola, né? Hoje nós temos a formação de professores, não só para a E, mas tem que ter a formação de professores nas licenciaturas, né, para propor, né, estratégias inclusivas, né? Ter o diálogo, né, com o apoio da sala de recurso multifuncional, ter o diálogo com outros setores que propiciem, né, que o aluno esteja de forma plena, né? E é necessário, sim, essa formação de professores, né,
tanto na formação inicial, né, os cursos de licenciatura com disciplinas específicas voltadas para o aprendizado de pessoas público-alvo da educação especial, como também na formação, né, de profissionais que vão trabalhar diretamente na educação especial, né, que são os professores de AE, que hoje já têm cursos de licenciatura já específica em atendimento educacional especializado e assim sucessivamente. Sim, o avanço nas especializações, mestrados e doutorados na área. Nós temos aqui na Universidade Federal do Ceará, onde eu trabalho, há 40 anos, nós temos o nosso programa de pós-graduação e temos uma linha específica para pesquisas em mestrado e doutorado. Então, as pesquisas também nos fizeram avançar bastante. A identificação das necessidades dos professores que estão na educação básica, a parceria com esses professores para essa formação em serviço, a ampliação, como disse o Alexandre, né, legislação que determinou que na graduação, na formação inicial, tivessem disciplinas curriculares específicas para a área. Então, esse contínuo da formação, ele favorece com que um professor que entra hoje nas redes de ensino, numa sala de aula, ele não diga, eu não vi nada sobre esses estudantes, ou não sei nada sobre como esses estudantes aprendem, ou eu nunca me dediquei a nenhuma matéria na universidade que contemplasse a área da educação especial e a perspectiva da educação inclusiva, como isso já foi no passado. Então, hoje a gente considera extremamente importante que todo curso de formação ele tenha disciplinas voltadas a estudos sobre a área da educação especial. Isso é uma demanda de formação, inclusive que os professores apontam nas pesquisas, informam nas pesquisas. Uma outra questão extremamente importante, Camila, a gente não pode deixar de falar, é que a gente precisa também avançar na valorização dos professores. Não podemos sair de um programa em que discute a educação inclusiva, que trata sobre o avanço e a melhoria das condições de trabalho da escola e dos professores, sem que isso seja destacado sobre a importância da valorização dos professores. O Brasil, ele desponta na questão da educação inclusiva por vários motivos. Outros países não fizeram ainda o avanço que o Brasil fez em termos de legislação. O Brasil é modelo. Outros países, como por exemplo Angola, tem uma política e uma constituição de sua educação, do seu sistema de educação, inspirado à luz da nossa política inclusiva no Brasil, inclusive criando o serviço do atendimento educacional especializado, que cria-se depois de 2008 e que tem, as pesquisas também mostram como a importância do trabalho do AE dentro das escolas. Do quê? E hoje, dentro das escolas. Não, o trabalho do AE, atendimento educacional especializado dentro das escolas, como apoio à prática do professor de sala de aula, né, Alexandre? Exato. Alexandre já havia discutido, já havia pontuado sobre o AE. Inclusive, hoje nós dispomos de curso de licenciatura específico para AE. Hoje nós temos um programa chamado PAFOR Equidade, na Universidade Regional do Cariri, que formam professores para trabalhar diretamente no atendimento educacional especializado como graduados nessa área. Então, isso é fruto de legislação que ampara, né, por exemplo, a LBI que a professora citou, e toda uma política nacional, historicamente, que nós construímos. Foram muitos avanços, né? Então, aqui no Brasil, ainda bem, já somos modelo, então, para o mundo, e que esses avanços continuem avançando a largos passos, né? Que a gente não retroceda nunca. Queria começar com o Alexandre sobre isso, mas também quero ouvir a professora, né? Como o capacitismo, professor Alexandre, impacta a autoestima e o desempenho escolar desses estudantes? Eu falo que hoje estou cursando um pós-doutorado, né? Já cheguei nas situações mais privilegiadas da academia. No entanto, o capacitismo, ele está marcado no meu corpo. Porque ao longo da minha história eu passei por situações que são muito cruéis.
né, você seja subjugado, ser analisado em função de ter uma deficiência. E essa situação acaba desestimulando muitas pessoas com deficiência porque não possuem um amparo, né, familiar, um amparo institucional que contribua para o avanço dele. O capacitismo, né, ele se pauta, né, um mecanismo que se pauta na desvalorização e da descrença da pessoa com deficiência em diversos aspectos. E a forma que a gente tem de superar o capacitismo é com formação e informação. Saber que todos nós temos potencialidades, detrimento à nossa limitação. Nós temos a condição de aprender, né, como qualquer outra pessoa, e acreditar em nossa potencialidade. O capacitismo, ele é algo que é velado, né, ao longo da nossa sociedade, mas, como eu disse, com informação e formação, a gente diminui o impacto dele, né, socialmente. E ainda tem uma outra questão também, né, que quando a gente fala de deficiências, né, as deficiências que são visíveis, a escola, digamos assim, o professor, ele está ali, supostamente, pelo menos é o que deveria estar preparado ali, né? Mas hoje, por exemplo, com o aumento no número de identificação de outras deficiências, como é o caso das pessoas neurodivergentes, né? Então, a escola, ela tem que ter um amplo espectro, assim, de sapiência sobre a questão da deficiência, que não são só as visíveis, né? Então, de que forma os professores podem identificar e apoiar também os estudantes com deficiências não visíveis, como é o caso das deficiências das pessoas neurodivergentes, né? Deficiências intelectuais. Isso também é uma outra pauta importante, né? Porque quando a gente fala na questão da pessoa com deficiência, a gente automaticamente pensa na acessibilidade, né? Como a professora Geni falou. Mas é algo muito mais complexo, né, professora? Sim, você citou, né, fez o destaque da ampliação de identificação e de matrículas, por exemplo, com estudantes autistas, né, de crianças autistas na escola. Relacionando a questão do atendimento a todas as diferenças, a gente tem uma escola, então, que precisa atender a todas as diferenças e as formas e as singularidades de cada um aprender. Então, é essa escola que compreende toda a condição do sujeito e trabalha sem discriminação, sem capacitismos. Essa escola é a escola inclusiva. Essa escola, ela está aberta para tratar todas as questões dentro da diversidade humana, e não mais só um estudante em específico ou dois estudantes em específicos porque tem alguma deficiência. Entende como é a questão de como eu trato, como eu lido, como eu compreendo as diferenças humanas e não a presença de uma deficiência. O meu estudante na sala de aula, ele é uma criança nas suas condições de aprendizagem, junto com todas as outras que estão na escola. Para as questões mais específicas de apoio que eu tiver, e aí eu me mobilizo pedagogicamente para chegar com a atenção específica, pedagogicamente específica, para aquele estudante que precise, mais particularmente de uma atenção, ou de um suporte, ou de um apoio, ou de uma tecnologia assistiva, ou de uma pauta ampliada, se tem baixa visão. E nesse orquestramento, por isso que a gente chama, eu lembro aqui uma frase da minha professora orientadora, a professora Rita Vieira de Figueiredo, pioneira da educação inclusiva, da defesa da educação inclusiva aqui, que ela diz, é a gestão das diferenças na sala de aula. A inclusão é isso, ela abre possibilidades da gente trabalhar com todos os estudantes, dando a atenção necessária e específica a cada um, né? E nesse raio de atuação eu atendo a todos os estudantes. Os estudantes com alguma necessidade mais específica, por alguma questão de sensorialidades ou neurodivergentes, como você tratou aqui, que eu dê a atenção a que esse estudante precisa e os apoios que ele precisa para aprender.
O capacitismo, ele faz isso. Ele não permite que você olhe para a pessoa, né, e possa estruturar o ambiente de aprendizagem, de ampliar a participação, porque você já presume de antemão que aquele estudante não aprende. O capacitismo, ele é estrutural, né? Ele é como o racismo. Ele não é apenas uma barreira nas atitudes. Ele é uma construção histórica e social sobre a qual pesa sobre os ombros de todas as pessoas. Mas ele prejudica o desenvolvimento dos sujeitos pela sua condição, né? A nossa legislação, ela proíbe todo tipo de preconceito, inclusive pela condição que um sujeito apresente, para aprender, ou para se desenvolver, ou para se deslocar, ou sua condição de existência, né? Qualquer condição do sujeito. Então, capacitismo, nesse sentido, ele impede que uma pessoa se desenvolva, que ela aprenda. Porque eu retiro as condições que eu posso dar. Quando na verdade, tem que ir na contramão disso, na realidade, né? Você tem que propiciar. Né? Aos que mais precisam, eu tenho que dar os meios. Os meios e as condições. A deficiência dentro da sala de aula, na sociedade também, de uma maneira geral, mas vamos pensar aqui, quando a gente está pensando em escola, eu preciso retirar os obstáculos naquele ambiente que impedem aquele sujeito, aquele estudante, aquela criança de aprender. Então, é por isso que o modelo social nos forma melhor como pessoa e nos forma melhor como educadores, porque eu vou retirar os obstáculos, eu vou identificar e superar os obstáculos. Eu vou identificar o que dificulta aquele estudante pela condição que ele tem de aprender naquele espaço, de participar naquele espaço. O nosso programa está chegando ao final, infelizmente, né? É mais um programa que eu digo que a gente poderia passar mais 3 dias falando sobre esse assunto, sobre essa pausa, mas eu não queria finalizar o programa sem falar de uma parte importante desse elo, que são os familiares. Os pais, né? Professor Alexandre, quais os obstáculos das famílias que as famílias desses estudantes enfrentam para conseguir oferecer aos seus filhos uma educação de qualidade? Minha experiência parte do contraponto, né? Eu tive, mesmo com todas as dificuldades financeiras que meu pai e minha mãe tinham, eles tentavam estar presentes, né? Naquele momento histórico, né? Não tinha esse atendimento educacional especializado, mas minha mãe gravava as aulas em áudio e eu ficava escutando até aprender. Minha mãe fazia as letras ampliadas dos documentos que eu precisava estudar, né? Então, mesmo com o improviso, meus pais estiveram presentes, tá? E uma das grandes dificuldades, né, hoje enfrentadas pela família, é ela não ter o conhecimento do que seus filhos são capazes, né, pela própria constituição do capitalismo de forma social, que é constituído, né, ao longo da história. A segunda é não ter o conhecimento da base legal, né, daquilo que seu filho pode adquirir e tem direito na escola e na sociedade, como também a base familiar sólida para que possa acompanhar eles, né, diante a escola, porque a inclusão de fato é possível somente quando existe a parceria entre escola e família. Perfeito, professor Alexandre, é um desafio, né, professora Sim. Geni, para os familiares também, né? Sim, o Alexandre faz alguns destaques, parte sua própria experiência de vida, nos dá alguns exemplos muito importantes. O que a gente mais escuta hoje na escola, estou falando como pesquisadora, formadora de professores, é a necessidade de maior apoio das famílias. Então, a escola, ela é uma parceria entre família, ela está prevista em lei para ser assim, inclusive, entre família, né, e iniciativa pública. Estou falando aqui da escola pública, mas também, se for a iniciativa privada, é uma parceria escola, profissionais da escola e família. Então, é extremamente importante o apoio familiar, o apoio das famílias para todos os estudantes.
não só dos estudantes com deficiência. Essa parceria escola, ela eleva a possibilidade de escolarização, a possibilidade de atuação das escolas e dos professores. Isso amplia a potencialidade da educação ofertada nas escolas. A gente sabe disso. O que a gente vive também em relação às famílias de pessoas com deficiência é um dado também que eu acho muito importante de destacar aqui. É que muitas vezes, para as famílias, principalmente com mais desfavorecidas socioeconomicamente, que são as famílias em geral da nossa escola pública, a escola muitas vezes o primeiro sim que essas famílias recebem. Essas famílias, elas vêm muitas vezes de diagnósticos que não dão esperança, muitas vezes, de que seu filho aprenda, né? Então, o que a gente acontece hoje? A gente consegue que a escola, ela seja, inclusive com os avanços da educação infantil, a gente avançou no número de crianças na educação infantil e incluídas. Nós temos hoje uma política que foi lançada recentemente, agora em junho, de atenção precoce, ou seja, de atenção às crianças com deficiência, de 0, né? Desde a creche pré-escola, então, portanto, na idade escolar até 6 anos na educação infantil. Então, todas essas ações mostram como a parceria escola-família, ela, quanto mais ocorrer, mais estreitamente ocorrer, melhor o processo de educação dessas crianças e a atenção que a escola pode dar. Então, a gente precisa que a escola também faça a sua parte de maior acolhimento dessas famílias, entendendo a condição e a situação e as necessidades das famílias, mas também, ao mesmo tempo, que as famílias saibam que é preciso também apoiar mais. Quanto mais apoia a sua criança, né, na escola, o seu filho, mais as potencialidades de êxito escolar, de aprendizagem na escola. Quero fazer ainda um destaque, também junto às famílias, a importância de uma gestão, de uma liderança inclusiva, né? De um gestor, de equipes de coordenação e de gestão, também defensores e que qualifiquem mais essa escola para uma educação inclusiva. Assim, também o gestor, ele é definidor das ações de acolhimento das famílias na escola e também ele é um definidor para os professores, né, para esse clima organizacional e para a organização das práticas dos professores nessa escola. Então, assim a gente realmente diz, a inclusão, ela é uma construção compartilhada, ela é uma construção coletiva. E aí, isso vai marcar o avanço de uma escola e de uma educação cada vez mais inclusiva. Ela tem que ser anticapacitista e de justiça social. Portanto, é uma educação que promova a equidade, que oferte para todos o que eles mais precisam. Perfeito. Com essa fala final aqui da professora Geni, a gente vai finalizando esse nosso programa aqui. Eu queria agradecer muitíssimo ao professor Alexandre. Muitíssimo obrigada, viu, professor? Obrigado pelo convite e estarei sempre à disposição. A gente que agradece a disponibilidade para estar contando a própria história, a própria experiência e estar contribuindo aqui com esse debate tão importante para a gente ampliar aí essa discussão que é a educação inclusiva. Muitíssimo obrigada também, professora Geni. Eu que agradeço por dividir aqui essa experiência com a gente. E o programa Educação Inclusiva, Aprendendo com as Diferenças, vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha curtido bater esse papo com a gente, entender mais sobre essa importante pauta. Este projeto é uma realização da Fundação Demócrito Rocha, com patrocínio da Assembleia Legislativa do Ceará. No próximo programa, vamos falar da educação inclusiva sob a ótica de pessoas pretas. Eu te espero no próximo programa. Tchau!